e TV da Voz Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina espírita. E eu sou Alberto Sami. Nós vamos conversar hoje sobre um texto belíssimo de Joana de Ângeles, em psicografia de Divaldo Franco, cujo título é o seguinte: A Coroa do Martírio. Todo empreendimento exige a contribuição do esforço daquele que se lhe dedica à ação. Nas realizações idealistas, cujo objetivo é o progresso moral e intelectual do indivíduo, e em consequência da solidariedade, aquele que exerce a liderança deve arcar com a responsabilidade e experimentar as dificuldades de sua realização. Todo projeto, todo empreendimento que exige então a contribuição do esforço de muitos, de um esforço coletivo, necessita também daquele responsável, não é? Que deverá então arcar com as dificuldades da realização deste empreendimento, deste projeto. E para isso precisará de muita força, de muita disposição, de muito trabalho pessoal, para que veja este empreendimento, o qual se torna líder, ter o resultado que necessita dentro do progresso. Sucede que atividades novas provocam modificações de hábitos, exigem empenhos, mudanças de comportamento incompatíveis com a acomodação. Quando há necessidade de uma mudança, de uma direção, seja ela de um empreendimento, seja ela de uma empresa, seja aquilo que acontece dentro da sua casa, seja dentro de uma casa, um centro espírita, a acomodação não tem lugar nesta modificação, neste pensamento de se modificar, de se modernizar. As ideias novas precisam de serem rearranjadas, precisam de um arejamento. Mediante a insistência do idealismo, vão vencendo os obstáculos e fincando-se as balizas das experiências renovadoras. Quando o idealismo ele é forte, verdadeiro, essas balizas, quais fala o texto, elas vão sendo fincadas, não é? Mesmo com dificuldades, com resistências, elas vão sendo colocadas nos seus devidos lugares por pessoas que têm esta responsabilidade e sabem que o trabalho correto, mediante as dificuldades que possam se apresentar, não são obstáculos para eles. Mesmo assim, sempre restam bolsões e resíduos de ignorância que se voltam contra, permanecendo os odientos perseguidores dos construtores infatigáveis das edificações gloriosas. E isso nós sabemos que existe, não é? As pessoas do contra, as pessoas que não querem, as pessoas que, mesmo entendendo da necessidade de se transformar algo com novas ideias, se colocam contra, para terem visibilidade, para dizerem que são do contra, atrapalhando a espiritualidade nas suas modificações idealistas necessárias ao nosso planeta. No que diz respeito às questões morais, as resistências dos insensatos são sempre perversas e traiçoeiras. Sabemos disso também. Sabemos que as traições, não é? As reações perversas,
elas vêm sempre acompanhadas do silêncio, da escuridão, não é? Do rastejar, de falar atrás das portas, de se descobrir coisas que não devem preocupar a ninguém, mas para essas pessoas são descobertas que incriminam os outros, apontando os dedos, apontando as palavras, falando da moral. É extremamente complicado. É extremamente complicado. Quase todos os missionários que os céus enviaram à terra para este fim padeceram a crueza e a rude infâmia. E é uma grande verdade. Se nós formos pesquisar na história os missionários em diversas áreas, não estamos falando apenas da área religiosa, do cristianismo, nós estamos falando missionários que vieram em diversas áreas, para descobertas, para ajudar o encaminhamento do mundo social, descoberta de outras terras, de vacinas, não é? Todas essas pessoas, todos esses missionários, todos esses irmãos sofreram muito. Para imprimir as suas sublimes mensagens no planeta terrestre, as ciências, as filosofias da beleza, as artes de padrão elevado, as realizações nobres em favor da paz e dos direitos humanos, sofreram combates intermináveis com o extermínio dos seus precursores, não é? Quantos desses precursores, esses idealistas, não foram assassinados, não morreram tentando provar o seu idealismo, aquilo que viria trazer um bem para a humanidade. De novo, se recorrermos à história, se fizermos a pesquisa, procurando quem morreu, quem foi morto, não é? Assassinado, decapitado, envenenado, como Sócrates, como Jesus, não é? Que morreu na cruz, trazendo uma mensagem de amor, trazendo todo o roteiro espiritual que nós utilizamos no cristianismo. Sabemos então que esses irmãos padeceram, como ainda alguns missionários aqui na Terra padecem, dessas odientas perseguições que parecem intermináveis na sua rudeza. É natural que na divulgação da doutrina dos Espíritos também haja a perseguição inclemente por parte daqueles que a desconhecem, e mesmo de alguns que dela têm conhecimento. Somente eles entenderiam as sublimes lições contidas na codificação, embora sejam inúteis, quais adornos majestosos e sem qualquer utilidade. Vejam só o que nos diz esse texto fantástico de Joana de Ângeles, não é? Na doutrina espírita isso também acontece. Acontece. Mesmo espíritas que já têm uma determinada luz, diríamos assim, daquilo que não se deve fazer e daquilo que é necessário fazer, combatem os companheiros no campo do trabalho, na codificação. Isto, para nós, deveria ser motivo, não de alegria, obviamente, mas de uma tristeza imensa, porque desta maneira sabemos que abrigamos dentro dos nossos templos, das nossas casas, pessoas que estão empenhadas em ir contra esse trabalho da codificação. Allan Kardec sofreu difamação e calúnias bem urdidas, maldades, reproches, abandono e solidão por parte de inúmeros companheiros que faziam parte da Sociedade de Estudos Espíritas por ele fundada e dirigida. Olhem só de quem nós estamos falando, do nosso codificador, do nosso grande querido Allan Kardec. Sofreu perseguições por parte daqueles quem deveriam ajudar, não é? Dar a mão,
fazer a corrente do bem e foram contra ele, pessoas que ele colocou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, que era por ele dirigida. Foi na cruz que o Mestre confirmou a grandeza do Evangelho e, coroado de espinhos, ascendeu ao Pai por meio do martírio. Teus crucificadores ficarão surpresos ante a tua coragem e paciência, assim provando a autenticidade das tuas palavras. Ante a coroa que colocam, zombeteiros e frívolos, sobre a tua cabeça. Irmão, não desanime, vá em frente. Se você é alvo de zombarias, se você, dentro do trabalho espírita, dentro do ideal que nós abraçamos, sofre as perseguições, muitas vezes rudes, de uma crueza terrível, não desanime, levante a cabeça, vá em frente. O Espiritismo, ele não precisa de donos, ele precisa de trabalhadores. Donos nós já temos, os donos do nosso coração, nosso Pai que está no céu e Jesus que mora no nosso coração. Amigos, Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, na nossa A Voz Espírita, neste programa que todos vocês escutam, veem através da rádio e da TV. Muito obrigado a todos.